meus amores, minha galera linda do terceiro ano da mediação tecnológica. Tudo bem com vocês, pessoal? Como é que foi a unidade 1 para vocês? Lembra que na última aula eu falei que estávamos na última aula da unidade 1? Pois é. Chegamos na metade do nosso caminho. Daqui a pouquinho vocês já vão ter a sua aula de revisão para sua avaliação. Mas antes, não se preocupa que ainda falta algumas aulas antes, tá bom? Vão relaxando, mas antes vamos nos focar agora na segunda unidade. E para iniciar, nada melhor do que a gente descobrir do que se trata as próximas aulas. Então, vamos lá dar uma olhadinha na agenda da unidade 2. A unidade 2 está voltada para a análise textual. Então, a gente vai trabalhar bastante as regras de interpretação de texto. Nós vamos trabalhar bastante, galera, os textos do Enem a partir de agora, tá? Nós vamos trabalhar os textos do Enem. Vamos trabalhar aqui também o condicional, verbos no condicional, as conjunções, as locuções e o futuro, os estilos de texto. Vamos trabalhar um ajuda-me. Como é que eu faço para pedir ajuda? Como é que eu faço para pedir informações? Quais são os pronomes? Quais são as preposições? Como é que eu vou utilizar essas questões gramaticais? Feliz ou triste? Vamos falar um pouquinho de pintura, las leyendas, e vamos finalizar este nosso módulo falando das festas, no geral, em relação à língua espanhola, aos países latinos, tá bom? As competências dessa unidade são identificar manifestações culturais no eixo temporal, reconhecendo momentos de tradição e de ruptura, compreender a língua espanhola como veículo de interação em variados contextos e necessidades comunicativas. As habilidades da aula de hoje são compreender de que forma determinada expressão pode ser interpretada em razão de aspectos sociais e ou culturais, utilizar-se das linguagens como meio de expressão, informação e comunicação em situações intersubjetivas que exijam graus de distanciamento e reflexão sobre os contextos e estatutos dos interlocutores. A aula de hoje é aquela primeira que eu mostrei para vocês, regras de interpretação. A primeira coisa que a gente vai ver hoje são as regras de interpretação de texto. Não tem como a gente falar de análise textual, não tem como a gente falar de interpretação textual sem conhecer as regras, tá bom? Vamos também conhecer alguns gêneros textuais. E o que são gêneros textuais? E vamos trabalhar um especificamente, que são os ditados populares. Tá bom, meus amores? Vamos analisar o Enem de 2015 e a nossa viagem de hoje vai ser para a Guiné Equatorial, o único país da África que é falante de língua espanhola. Certinho? Então vamos começar lá, galerinha, com as regras de interpretação. Uma interpretação de texto competente, ou seja, uma interpretação de texto bem feita, ela vai depender de inúmeros fatores. Mas nem por isso nós deixaremos de contemplar alguns que se fazem essenciais para esse exercício. A primeira coisa que você tem que ter em mente é interpretar com paciência. E por isso você precisa ler e reler quantas vezes forem necessários para que você consiga compreender exatamente o que o texto está tratando. Para auxiliar na busca do sentido do texto, você pode também retirar dele alguns tópicos frasais, ver aquelas mensagens centrais em cada parágrafo para que você possa entender melhor o texto. Os parágrafos, eles não estão organizados, pelo menos em um bom texto, de maneira aleatória. Pelo contrário, eles estão organizados de maneira correta. Se eles estão no lugar onde eles estão, é porque é ali que faz necessário, é ali que está escrito corretamente.
E isso vai estabelecer uma relação hierárquica. O que é uma uma relação hierárquica? É aquela relação de um passo de cada vez. O que vem primeiro, depois o que vem depois, e assim sucessivamente. Retomando ideias supracitadas ou apresentando novos conceitos. Um bom texto, ele vai, em algum momento dele, galera, ele pode sim retomar alguma ideia já falada. Ele vai retomar ali algum conceito que ele falou. Para quê? Para que possa fazer com que o leitor compreenda melhor esse texto. Tá bom, meus amores? Então vamos seguir lá com as regrinhas, com as nossas dicas, né? Temos também, concentre-se nas ideias que de fato foram explicitadas pelo autor. Ele sempre vai ter uma ideia, ele sempre vai ter um ponto central, algo que ele vai defender. Textos argumentativos não costumam conceder espaço para divagações ou hipóteses. Como assim, professora, divagações ou hipóteses? Um texto argumentativo, onde um autor está falando de uma ideia, ele está defendendo uma ideia, e para isso ele usa argumentos concretos ao ver deste autor, ele não vai deixar espaço algum para que eu ache que ele está falando isso, ou eu ache, ele não vai dar espaço para achismo, galera. Ele vai focar no que ele realmente quer falar. Nós devemos nos ater às ideias do autor. Isso não quer dizer que você precisa ficar preso no texto, tá? Mas é fundamental que a gente não crie suposições e nem fique esperando alguma coisa, que alguma coisa mude na ideia do autor no decorrer do texto dele. Porque ele está defendendo, principalmente nos dissertativos, nos argumentativos, o autor ele vai defender uma ideia. Quando lê com cuidado, certamente incorre em menos risco de tornar-se um analfabeto funcional. Então, quando você costuma ler mais, quando você lê corretamente, principalmente com cuidado, conhecendo cada palavra, pesquisando palavras que você não conhece e lendo com atenção, vai fazer com que você não se torne um alfabeto funcional. O que é um analfabeto funcional? Analfabeto funcional é aquela pessoa que sabe ler, mas ela pode ler 10 textos e não vai entender nada. Nada vai entrar ali na cabecinha dela. Ela vai saber ler, mas ela não vai saber interpretar. Então, nós não podemos nos tornar analfabetos funcionais em língua espanhola, tá bom, meus amores? Por quê? Porque ele é de suma importância para o futuro de vocês. Ler com atenção é um exercício que deve ser praticado à exaustão. Como assim? Praticado sempre, todos os dias, cansativamente. Vamos ler tudo. E assim você vai criar algumas regras, algumas técnicas e vai fazer com que nós leitores, possamos ficar mais proficientes, ou seja, conhecedores daquele assunto e daquela língua. E a gente vai pegar tudo ali mais no ar, porque a gente já vai estar acostumado com o hábito da leitura e da interpretação. Algumas técnicas de tradução. Quando a gente fala em interpretação de texto, nós não podemos nos focar só na leitura e interpretação. Hoje, para você fazer alguns cursos na faculdade, ou mesmo para um mestrado, para um doutorado, algumas pós-graduações também, elas requerem que você tenha conhecimento em uma língua estrangeira. As pessoas costumam fazer o curso de proficiência, uma prova de proficiência, para mostrar que elas conhecem a língua estrangeira. Elas costumam fazer em espanhol. Por quê? Porque é, entre aspas, mais fácil, né, galera? Então, todo mundo já pensa assim, espanhol é mais fácil porque é parecido com o português. Aí é que a gente encontra algumas dificuldades. Por quê? Porque existem regras
existem palavras diferentes, existem os falsos cognatos, existem estruturas de frase totalmente diferentes da língua portuguesa para a língua espanhola. Então é muito importante não só a gente saber ler e interpretar, mas a gente precisa saber entender e de alguma forma traduzir o texto. Em uma prova de proficiência, você precisa traduzir um texto. Tem provas que você traduz o texto completo, tem provas que você precisa entender o texto completo, principalmente os falsos cognatos, cada detalhe do texto, e aí isso vai fazer com que, vai exigir de você algumas técnicas de tradução, para que você consiga responder questionamentos acerca daquele texto. Aí o texto está em espanhol, mas os questionamentos e as respostas precisam ser em língua portuguesa. E aí vai ficar toda aquela bagunça na cabeça da pessoa se ela não conseguir realmente se focar em traduzir um texto, tá bom? Não é que a gente vai se tornar tradutores, mas o básico a gente precisa saber. Tá bom? Então vamos ver algumas regras de tradução de texto. Então vamos lá no slide. Leia todo o texto antes de começar a traduzir. É importante que você consiga entender o texto no geral, antes mesmo de você começar a traduzir. Por quê? Porque se você entende o texto, você vai ficar menos focado em detalhes, em palavrinhas que podem até ser dispensáveis no texto, na sua tradução. Às vezes, uma dificuldade no início do texto ela é explicada mais adiante. Se você começou a traduzir um texto e você não entendeu muito a ideia no início, no decorrer dele, provavelmente você vai entender. Então, ler ele primeiro, antes de começar a traduzir qualquer coisa, é de suma importância. O uso de dicionário. Gente, usar o dicionário é algo que você deve evitar. Por isso que a gente vem trabalhando alguns vocabulários, algumas regras, algumas palavras. Por quê? Porque você vai colocando na sua cabecinha novas palavras, novos significados e você vai perder menos tempo procurando no dicionário. Se você realmente não entender uma palavra e mesmo através do contexto ela continue sem sentido para você, aí sim você usa o dicionário. Mas se caso você não entender uma palavra, mas o contexto ele vai fazer com que você compreenda o sentido do que está sendo passado, aquela palavra ela não vai fazer falta nenhuma na sua tradução, tá bom? Confie em você mesmo. Isso aqui é a primeira coisa que você tem que ter em mente. Você tem que confiar em você mesmo. Não sei se vocês lembram, teve alguns textos que a gente leu no Se Liga no Enem, em que eu fiquei meio assim na dúvida e depois eu ia e falava corretamente a palavra ou mesmo alguma tradução. Por quê? Porque a gente fica, às vezes, com medo da nossa intuição. Você acha que é aquilo, a tradução daquela palavra, mas fica em dúvida, mas confia na sua intuição. Se o texto está falando sobre animais, é claro que vai ter nome de animais. Então você vai ficar ali na dúvida com um nome ou com o outro, mas através do contexto, através da característica, através da descrição daquele animal, por exemplo, você vai conseguir identificá-lo. Então, seu palpite normalmente, em 99% das vezes, ele vai fazer sentido. E isso vai fazer com que você evite perder tempo, vai economizar um tempinho e não vai procurar no dicionário. Não deixe espaços em branco na oração. Eu falei para vocês que às vezes uma palavra ela não vai fazer falta, mas uma sentença inteira, uma frase inteira, isso sim, ela vai fazer falta. Então, na hora de uma tradução, uma frase inteira ela vai fazer falta sim. Se você não entendeu o significado de uma palavra, mesmo ainda com o uso do dicionário, e se ela não fazer sentido na tradução, aí você tem que voltar no seu texto e tentar entender o que está falando antes
e reescrever essa frase. Aí sim você vai conseguir compreender melhor. Porque às vezes passou uma ou outra ideia, fugiu de você e aí você se perdeu ali na sua tradução. Procure elementos essenciais na oração. Lembra lá que eu falei que a gente pode colocar tópicos frasais na hora da nossa interpretação de texto? Então, se você fizer isso, você vai estar procurando elementos essenciais na oração. Habitue-se a identificar os elementos essenciais, o sujeito, o verbo, o complemento. Aí você vai entender ali a ideia central. Isso vai fazer com que você tenha um texto mais claro e mais compreensível. Traduza o significado e não necessariamente as palavras, principalmente no que se diz respeito a frases feitas, a expressões idiomáticas. Lembra as expressões idiomáticas que nós trabalhamos na última aula? Então, principalmente, a gente tem que traduzir o significado e não exatamente palavra por palavra. Leia o parágrafo e tente entender o significado antes de passar a tradução para o papel. Não faça uma tradução literal. Por quê? Ou seja, palavra por palavra. Por quê? Porque o texto traduzido ele pode ficar artificial, ele pode ficar confuso e até mesmo incompreensível. Por quê? Porque existem regras diferentes na língua portuguesa para a língua espanhola. Existem colocações na frase totalmente diferentes. Então, você precisa refazer e rever e aplicar as regras da língua portuguesa. Não traduza pronomes desnecessariamente. Na maioria das vezes, a conjunção do verbo ela já define o sujeito no português. Às vezes, o verbo ele vai estar ali com seu sujeito oculto. Eu não vou precisar colocar um pronome na regra da língua portuguesa na frente para poder entender. Então, mesmo que tenha um pronome lá no texto da língua espanhola, você não precisa colocar na língua portuguesa, tá? É desnecessário. Corrija o seu português. Ali a última regra, galera. Corrigir o português, principalmente a parte gramatical, a parte das regras gramaticais. Ao terminar a tradução, faça a revisão e depois deixe o original de lado e leia apenas o seu texto em português, para que você consiga detectar os erros. Então, esses erros, tanto erros de escrita, quanto erros de colocação gramatical e de concordância verbal, tá bom? Eu trouxe para vocês um textinho assim, bem simples, bem pequenininho e muito fácil de traduzir, tá? Eu vou ler ele em espanhol para vocês e aí depois a gente faz uma leitura dele em português. Foi do vestibular da UFF, um fragmento 6 desse texto. El verdadero pintor es aquel que es capaz de pintar escenas extraordinarias en medio de un desierto vacío. El verdadero pintor es aquel que es capaz de pintar pacientemente una perra rodeada de los tumultos de la historia. Dalí, Salvador Dalí, La vida secreta de Salvador Dalí, nananana, todos esses dados do texto. Então, vamos traduzir o nosso texto. Então, vamos lá. O verdadeiro pintor é aquele que é capaz de pintar cenas em cenas. É cenas, tá? Então, deixa eu colocar aqui a tradução para vocês. Cenas extraordinárias em meio a um deserto. Aí ficou aqui, ó, de um deserto. Professora, eu poderia falar de um deserto? Poderia, mas gramaticalmente falando em língua portuguesa, fica muito mais limpo, fica muito mais nítido você falar em meio a um deserto, tá bom? Vazio. Então, o verdadeiro pintor é aquele que é capaz de pintar cenas extraordinárias em meio a um deserto vazio. O verdadeiro pintor é aquele que é capaz de pintar pacientemente uma pera rodeada de los
Lembra lá que nós não temos a maioria das contrações, nós só temos 2 contrações em espanhol, e quando tem essas contraçõezinhas, que são divididas, na tradução a gente tem que colocar a contração, tá? Dos, de, mas los é dos em língua portuguesa. Uma pera rodeada dos tumultos, olha aqui novamente, outra contração da língua portuguesa, que vai ficar da história. Então, aquele verdadeiro pintor é aquele que consegue pintar uma coisa super louca, super extraordinária, com várias pessoas, com várias cenas no meio de um deserto vazio, onde não tem nada, só areia. E também é aquele que consegue pintar coisas com detalhes. Uma simples pera, um detalhe, com toda aquela delicadeza no meio de um tumulto da história. Viu? Não é difícil. Essa frasezinha aqui, esse textinho, ele é muito fácil de ser traduzido, mas a gente já identificou alguns detalhes que a gente precisa rever na hora que a gente vai escrever em língua portuguesa. A leitura, a concentração e os falsos cognatos ou os falsos amigos são o que nós precisamos ter sempre em mente, tá bom? Então a gente teve ali encenas, nós tivemos muitas palavras, né? Na verdade, nesse texto aqui, acredito que só os encenas que fica mais difícil de traduzir, que não é muito igual ao da língua portuguesa. Mas ler com concentração e prestar atenção nos falsos cognatos e nas regrinhas, isso é muito importante. Certinho, galera? Tranquilinho aí para vocês? Tudo tranquilo em relação às técnicas, tanto de tradução quanto às técnicas de leitura e interpretação? Se vocês encontrarem mais dificuldades, se vocês encontrarem, peguem textos, peguem músicas em espanhol, pega a letra da música e tenta interpretar ela, tenta traduzir essa letra. Se você encontrar muita dificuldade, manda mensagem. Fala para a prof aqui que ela vai te ajudar, ela vai mandar algumas dicas a mais para vocês, algumas técnicas a mais se vocês precisarem, tá bom? Então não deixe, não durma com dúvidas, tá bom? Mande a perguntinha para mim que eu vou sempre responder para vocês, tá? Então vamos seguir agora com a segunda parte, que agora é a parte dos gêneros textuais. Então vamos ver o que são gêneros textuais. Gêneros textuais são todos aqueles textos que nós encontramos no nosso dia a dia. Por exemplo, um e-mail, uma mensagem no WhatsApp, bula de remédio, bilhete, música, poesia, propaganda, charge, outdoor, cartaz, menu de restaurante, tudo que está te passando alguma mensagem, que está te informando alguma coisa, ele é um texto. Por mais simples que seja, uma atenção, ele já está dizendo, ele já é um texto, porque ele já está querendo te chamar a atenção, já está querendo te passar alguma mensagem. É importante considerar o contexto, a função e a finalidade de cada texto, de cada gênero textual. Por quê? Um texto, ele pode conter também vários tipos de texto dentro dele. Por exemplo, eu posso ter um texto com imagem e um texto com poesia. Eu posso ter um texto igual os livros de Neruda, né? O último livro que nós trabalhamos. Ele era escrito em prosa, porém poeticamente, com todos os detalhes da poesia. Então, são dois tipos de texto em um só. Uma receita de bolo, ela pode apresentar duas formas de texto, dois tipos de texto. Um texto descritivo, que é onde ele vai apresentar a lista e a quantidade de ingredientes, e ele também vai ter um texto injuntivo. O que é um texto injuntivo? Te dizendo passo a passo, te explicando cada detalhe da receita e te dizendo como fazer. Então, dentro de uma receita, nós temos dois tipos de texto. Os tipos de texto são modelos abrangentes e fixos. Cada texto ele possui uma linguagem e uma estrutura.
O gênero textual, ele vai se encaixar em todos os tipos de acordo com a característica dele. Os tipos de textos são narrativo, descritivo, dissertativo e expositivo, dissertativo argumentativo, explicativo injuntivo e explicativo prescritivo. Então, nós temos todos esses tipos de texto na nossa língua, tanto portuguesa, quanto espanhola, quanto inglesa também. Os textos narrativos, agora a gente vai ver de um por um, né? Então, vamos começar aqui com o narrativo. O narrativo, ele é o mais fácil, né? Ele é o mais ali simples de você entender e de encontrar também. Ele vai sempre narrar alguma coisa, ele é narrativo. Quando a gente narra, a gente fala de algo, a gente está falando, a gente está explicando. Eles apresentam a ação de personagens no tempo e no espaço. Ele é um tipo de texto que esboça as ações dos personagens num determinado tempo e espaço. Onde é que eu encontro, professora, os textos narrativos? Eu encontro os textos narrativos no teatro, eu encontro texto narrativo em novela, eu encontro texto narrativo em filmes, eu encontro textos narrativos em vários ambientes e locais, tá? Porque ele vai ali narrar, ele vai falar de um personagem, ele vai falar de uma ação, ele sempre vai especificar em que tempo e que espaço do tempo está acontecendo aquela ação. Essas são as características de um texto narrativo, tá bom? Então vamos ver agora o texto descritivo. Os textos descritivos têm a função de relatar pessoa, objeto, lugar, acontecimento, ou seja, ele vai descrever, né? Ele vai relatar, é aquele que vai detalhar de maneira pormenorizada, ou seja, nos mínimos detalhes, os aspectos de um determinado lugar, ou de um determinado acontecimento, ou de uma determinada pessoa, ou de um determinado objeto, ou de um determinado animal. O objetivo do autor é justamente transmitir impressões dele, ou qualidades, ou sensações, características e observações sobre aquilo que está sendo detalhado. Os textos, isso são os descritivos. Agora nós temos os expositivos. Expositivo, ele também já diz tudo, expõe determinada ideia por meio de definição, conceito, informação. É um tipo de texto que visa a apresentação de um conceito ou de uma ideia. Argumentativo, ele vai argumentar, ele vai expor um tema, tá? É um assunto por meio de argumentação. É aquele que a gente encontra em textos que defendem ideias, hipóteses, teorias e assim sucessivamente. Os injuntivos são aqueles que são usados o quê? Para persuadir o interlocutor. Eles caracterizam em fornecer instruções para a realização de uma determinada ação, que é no caso de uma receita, por exemplo. E sua aplicação está presente em manual de instrução, pedidos, prescrições. E os prescritivos, que são os referentes a leis. Eles vão se tratar de algo que deve ser cumprido à risca, cuja instrução são inquestionáveis, ou seja, nós devemos segui-la ao pé da letra, tá bom? Eu sei, galerinha, que vocês estão aí já ficando entediados, né? Com essa aula, porque você está dizendo, eu estou assistindo aula de português ou estou assistindo aula de espanhol? Não quero nem me comparar, eu não chego nem aos pés das profs lindas de língua portuguesa. Mas as técnicas e as características textuais, tanto em língua portuguesa quanto em língua espanhola, elas são iguais. Por isso que eu trouxe para vocês a descrição de cada textinho, de cada tipo de texto, tá bom? Essas descrições, elas são aplicadas em língua espanhola, tá bom? Então vamos voltar lá para o nosso slide. Agora a gente vai falar de ditados populares. Lembra que eu falei lá das expressões idiomáticas? Nós também temos ditados populares. E quando a gente fala de leitura e interpretação de texto, nós temos que tomar muito cuidado com os ditados populares. Por quê? Porque eu não posso traduzir ele ao pé da letra. Só que em língua espanhola eu posso
substituir na tradução por algum outro ditado popular equivalente da língua portuguesa. Vamos dar uma olhadinha nos que eu trouxe para vocês. Primeiro nós temos: quem nunca usou um ditado popular para explicar alguma situação? Em português é muito comum o uso de famosos ditados populares ou provérbios, como por exemplo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Para dizer que nós temos que insistir muito naquela coisa ou naquela situação. Ou ainda, a gente usa também: quem tem pressa come cru. Quando a gente quer falar que quem tem muita pressa acaba tendo alguma dificuldade em realizar uma tarefa ou realiza de forma equivocada. Em espanhol, nós temos los dichos populares. Dichos populares. Então, vocês podem encontrar vários ditados populares, vários ditos populares em textos por aí na vida de vocês em língua espanhola. Olha só esse aqui: a caballo regalado no le mires el diente. A caballo regalado no le mires el diente. Nós temos um igualzinho, né, em língua portuguesa: cavalo dado, não se olhe os dentes. Aqui, se eu fosse traduzir ao pé da letra, eu falaria: cavalo presenteado, não olhe os dentes. Vai ficar ali muito próximo à tradução. Mas, se eu fosse traduzir, eu traduziria em língua portuguesa com a forma que está na nossa língua. Ele é um gênero textual também, que ele trata de oralidade, faz parte da sabedoria popular, e ele vai sempre transmitir alguma coisa, algum ensinamento, e isso vem de geração em geração. Ele possui um tipo textual predominante, que é o argumentativo. Normalmente vai esclarecer algum ponto de vista, ou vai contestar, ou vai criticar alguma coisa. É um gênero que deve ser trabalhado devido à sua importância cultural e seu envolvimento com a sociedade através da oralidade. Por quê? Porque através dele nós conhecemos um pouco da sociedade, nós trazemos um pouquinho dos nossos antepassados também, porque os ditados populares são aqueles que vêm de geração em geração. E aí eu trouxe para vocês alguns ditados em espanhol, tá? Contigo, pan e cebolla. Esse ditado, ele quer falar, ele vai usar quando se quer alguém de verdade, quando você ama alguém de verdade, quer estar perto daquela pessoa, e você está disposto a viver com ele em toda época, seja no bom ou no mal, comendo pão quando tiver, ou comendo cebola quando tiver, né? No bem ou no mal. Allí donde fueres, haz lo que vieres. Allí donde fueres, haz lo que vieres. Significa que nós devemos nos adaptar aos costumes e hábitos do lugar onde nós vamos. Eu não vou chegar na sua casa, por exemplo, e todo mundo na sua casa, ela tira o chinelo para entrar e eu vou entrar com o meu chinelo todo sujo na sua casa. Tá errado, né? Eu tenho que respeitar os costumes e hábitos do lugar onde eu vou. Boquero que se duerme se lleva la corriente. Deixar passar oportunidades e não desperdiçar as ocasiões que se apresentam. Las cuentas claras e el chocolate espeso. Não convém misturar amizade com negócios, pois pode ocorrer o risco de você perdê-la. A cuentas claras e el chocolate espeso. Então, para não misturar uma coisa com a outra. Arri revuelto, ganância de pescadores. Do mesmo modo que aparece mais pesca quando as águas de um rio se revolvem. As situações confusas ou quando se produz mudanças que as pessoas precisam tirar benefícios daquele momento. Por exemplo, traduzindo ali, vamos tentar traduzir. Sempre as pessoas têm que querer aproveitar situações difíceis. Quando eu falo a rio revuelto, ganância de pescadores. Quando ali o rio está movimentado e tal, que você está vendo um monte de peixe, os pescadores já ficam gananciosos querendo pegar o mais quantidade de peixe que ele consegue. E isso faz com que muitas pessoas elas
se aproveitem de situações para ganhar alguma coisa em cima. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Então, essa frase quer passar essa mensagem. El comer e el rascar, todo es empezar. Se utiliza esse refrão quando você quer animar alguém, para que ela consiga iniciar alguma coisa que não agrada, para que coma quem se confessa desganado. Comer e rasgar só precisa começar. Então, por exemplo, para você comer, só precisa você dar a primeira colherada. E para você rasgar alguma coisa, só precisa dar a primeira picotada no papel. Começou, você já sabe o final. Não é ouro todo lo que reluce. Esse a gente tem um equivalente em língua portuguesa, né? Nem tudo que reluz é ouro em língua portuguesa. Então, é para a gente desconfiar de aparências, certo? Eu trouxe para vocês aqui também algumas questões do Enem. Vamos ver essa aqui, essa primeira questão, que é a questão 91. Era um cartaz, né? Uma propaganda. Se te quedas mi aparcamento, quédate mi discapacidade. Ou seja, se você... esse sinal está onde, gente? Normalmente, ali, ele está usado nos estacionamentos, né? Na vaga do estacionamento. Não aumentas mis barreiras. Então, ele está dizendo que se você pode ficar com a minha vaga no estacionamento, então você também pode ficar com a minha incapacidade ou com a minha deficiência física. Não aumente as minhas barreiras. A pergunta era: a acessibilidade é um tema de relevância tanto na esfera pública quanto na esfera privada. No cartaz, a exploração desse tema destaca a importância de quê? Aí vinham as opções: estimular os cadeirantes na superação de barreiras, respeitar o estacionamento destinado a cadeirantes, identificar as vagas reservadas ao cadeirante, eliminar os obstáculos ou facilitar a locomoção. Então, era assim muito mais fácil essa questão estava muito fácil, porque ele estava dizendo lá no finalzinho: não aumente mais as minhas dificuldades. Eu trouxe para vocês, vamos ver aqui um outro textinho, bem menor. Vamos ver esse 93. Vamos ver o 93, né? O 93, ele traz um texto: los guionistas estadunidenses introduzem cada vez mais o espanhol em seus diálogos. Ou seja, os escritores estadunidenses introduzem cada vez mais o espanhol no seu diálogo. Ele vai tratar ali da inclusão da língua espanhola nos Estados Unidos. E aí ele vem e pergunta: de acordo com o texto, nos filmes norte-americanos, nem todas as falas em espanhol são legendadas em inglês. Esse fato revela o quê? Esse fato vai revelar a simetria no tratamento do espanhol como elemento da diversidade linguística nos Estados Unidos. Certinho, amores? Eu não vou me prolongar tanto hoje com as questões do Enem. Por quê? Porque eu detalhei muito a leitura e interpretação de texto, então depois eu mando essas questões para vocês com as respostas e vocês analisam. E agora a gente vai fazer aquela viagenzinha rapidinha lá para Guiné, tá bom? Então roda a vinheta. Galera, chegamos na Guiné Equatorial. O que eu tenho para falar para vocês da Guiné Equatorial? Primeiro, é o único país da África que fala a língua espanhola, tá? Ele foi ex-colônia da língua espanhola em 1968. A Guiné Equatorial também ela possui grandes reservas de petróleo já encontradas no país há décadas. Outro detalhe: fora a língua espanhola, eles também falam português. Por quê? Porque eles têm uma comunidade dos países de língua portuguesa. Antes, eles falavam
francês e português. E depois disso, depois que virou colônia espanhola, que ele veio a adicionar o espanhol como língua oficial. Então, eles têm duas línguas, o espanhol e o português, e também falam francês, tá? A capital é uma ilha chamada Malabo e ela fica no território continental africano. E o país, ele sediou duas das Copas Africanas e tem um esportista muito famoso, sem sucesso nas Copas do Mundo, mas ele é muito famoso, que ele nunca se classificou, mas ele é uma personalidade, tá bom? O nome dele é Eric Moussambani. Ele foi uma das personalidades nos Jogos Olímpicos de Sydney de 2020, tá bom? Se vocês descobrirem qualquer outro detalhe, qualquer curiosidade, a África no geral, ela não tem muita coisa assim para se falar, principalmente a Guiné Equatorial. A gente sabe que é um país pobre, a gente sabe que a influência espanhola lá foi muito grande, assim como a portuguesa e a francesa. Tá bom? Então, qualquer coisa, entre em contato. Se vocês descobrirem mais coisas interessantes, falem para mim, tá bom? Nós nos vemos daqui a pouquinho na nossa revisão da aula. Hasta pronto!